Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite, a paz do Senhor. Tem que conferir antes de sair do lugar se está trazendo a Bíblia, que é o celular, se está trazendo, se está de máscara ou se está sem máscara, se o microfone está na mão, porque agora você traz o microfone. Boa noite a todos que nos assistem pela internet. Nós estamos nesse último culto profético, como o pastor Marinaldo falou, nesse dia especial. Como todos os dias com o Senhor são nas nossas vidas, né? Mas estamos encerrando o ano, encerrando o nosso período de intercessão dos 150 dias. Nos próximos dias a gente vai estar encerrando, e o apóstolo Hélio falava assim, importante a gente não desanimar nos últimos dias, né? Quem conseguiu permanecer firme? Quem conseguiu... Ó, Ju, que legal! Muito bem. E é uma delícia. Eu vejo assim que Deus sempre está. E para mim eu tenho uma frase, que Deus está nas linhas de chegada, sabe? E mesmo que a gente tenha pisado na bola, mesmo que você tenha... Quando você vai chegando perto do final, você vai vendo Deus lá na linha de chegada. E eu falo, como é que pode? É Ele quem dá o impulso, que manda a gente ir, é Ele que está no meio do caminho e na linha de chegada está lá, esperando a gente, né? E esses 150 dias... Eu quero confessar uma coisa, né? Para quem não sabe, eu sou Luciana Arcas, eu sou líder da intercessão, debaixo da autoridade da profeta Camila, que é da diretoria que cuida da intercessão, da equipe profética e da libertação dessa casa. Então, eu cuido junto com ela da intercessão. E eu confesso o seguinte, quando o apóstolo Hélio chegou com essa questão dos 150 dias de intercessão, eu pensei, né, vamos para a guerra. Eu falei, nossa, vão ser dias assim, de eu acordar, ver demônio, eu vou guerrear. Eu já pensei, porque eu já tive, né, alguns dias assim. Eu falei assim, vai ser muito legal, vão ser dias de batalha, né? E aí, hoje eu perguntei para Deus, né, falei assim, não foi bem assim, o que aconteceu? Né? Não foi bem assim. E aí, Deus me trouxe algo legal. E Deus falava assim, que nesses dias Ele não produziu nada com uma pessoa só. Nada foi produzido no sozinho. Ninguém guerreou sozinho. Deus me falava assim, nesses dias, olha que tremendo. Eu amo ser guerreiro, esse negócio de bravo, né? Mas Ele falava, eu não levantei guerreiros nesses dias, mas eu levantei parceiros. Eu levantei amigos mais chegados que irmãos. Eu imagino assim, talvez você não tenha me mandado mensagem, porque eu recebi poucas, mas não tenha falado, pastora Luciana, Deus falou comigo assim, mas eu vejo entre as pessoas mais próximas, nossa, estou orando por isso, ore por isso, e acabou que isso levantou parceiros, levantou amigos mais chegados do que irmãos. Nós temos 2 grupos de intercessão no WhatsApp, que são divididos justamente para não ficar com muita gente, de pessoas que se disponibilizaram o tempo todo orando pelos outros, né? E são 2 grupos de mais ou menos 25 pessoas, 20 a 25 pessoas, não sei direito. E lá a gente posta muitas coisas, e o tempo todo, né, a Hélia está lá, intercessora lá. E o tempo todo a gente vendo o testemunho do que Deus está fazendo. Mas Deus levantou um povo que conhece a sua autoridade. E eu achava que Deus travaria grandes batalhas nesses dias. Mas o que Ele mais fez comigo foi levar a reconhecer a sua autoridade, né? Tem pessoas que me perguntaram assim durante esse período, até quando eu vou orar por uma causa só? Até quando eu vou orar por isso? Eu falei, não sei, até quando o Espírito Santo falar com você que você deve orar por isso. A hora que falar larga disso, você larga disso. Porque nós nos movemos sob o comando da voz dEle. E também queria ler com vocês um texto que está em... Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Um texto que está em Números, capítulo 22.
Números capítulo 22. E eu vou ler a partir do versículo 5. Deixa eu contextualizar para você saber. O povo de Israel estava com Moisés no deserto. E o povo de Israel estava lá no deserto, mas eles começaram a ter as primeiras vitórias deles. Mas era um povo que eles tinham acabado de adorar a serpente, sabe? Eles faziam atrocidades. Mas estava lá no deserto, e era o povo que Deus tinha tirado do Egito. E estavam indo para uma terra prometida, atravessando ali a parte do Jordão. E eles estavam no deserto, murmurando muitas vezes, passando suas dificuldades. Só que a hora que Deus começou a dar os primeiros movimentos ali deles, chegando perto de Moabe, o que aconteceu? O rei dos Moabitas, que chamava Balaque, morreu de medo. E aí ele chamou a Balaão. Balaão era um profeta mercenário. Ele tinha dons, mas ele fazia trocas com as pessoas por dinheiro. Ele era meio um profeta mercenário. Mas ele sabia bem que ele não conseguia ir contra aquilo que Deus falava para ele. E aí o que aconteceu? Nesse versículo, Balaque fala assim, a respeito do povo de Israel, né? Um povo saiu do Egito e cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois ele é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Eu não tenha condições de talvez daí eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Porque eu sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. E aí ele chamou então um profeta mercenário para amaldiçoar a Israel. E aí eu fico pensando, né? Nesses dias de pandemia, nesses dias que nós passamos nesse ano, eu acredito que muita gente fala do comunismo, fala da China, fala do vírus, né? E a gente vê tanto terror se espalhando. Mas ao meu ver, nesses dias de intercessão, o que eu enxergo no mundo espiritual é a mesma coisa retratada aqui nesses versículos de Números capítulo 22. Que são, enquanto um povo está no deserto, conquistando as suas primeiras vitórias. A gente está no início de uma década de governo. Mal você sabe o que vem pela frente. No começo, conquistando e vendo e se desfrutando das primeiras vitórias, cheio de empecilhos, com várias coisas que ainda estão saindo do meio do caminho, várias coisas que Deus limpou esse ano, que foram, né? Muita gente fala assim, nossa, que medo do que vai vir. E na verdade, eu vejo as nações como Balaque e como Balaão, né? Profetizando a nosso favor. Profetizando a nosso favor, falando, as nações, na verdade, se você pudesse olhar com lentes espirituais, elas tremem diante do povo de Deus. Hoje a glória de Deus não está restrita a um homem, mas ela habita dentro de muitos e espalhado por todas as nações. Você entende isso? Então isso é muito tremendo de ver que as nações tremem. E hoje as trevas não tremem quando vê o seu sucesso. Talvez agora no final do ano você esteja fazendo um levantamento, né? De como foi seu ano, ou de como foi a sua intercessão, ou de como foi... E eu vou falar para você que as trevas não tremem diante do nosso sucesso, ou do nosso fracasso. Elas não tremem quando um cristão morre durante a pandemia, ou quando ele vive. As trevas não temem diante disso. Nem tremem quando a nossa oração é respondida, mas elas tremem quando há um povo, quando você se sujeita a Cristo, porque a hora que você se sujeita a Cristo, a vontade de Deus é estabelecida sobre a face da terra. E as nossas orações nesses dias foram de sujeição a Cristo, foram de sujeição ao que Deus quer fazer. E a gente veria essas mesmas coisas
Um povo de Deus, se a gente pudesse olhar com essas lentes. Um povo de Deus nesse ano. Se você pode abrir os seus olhos espirituais nessa hora comigo. Um povo de Deus sendo abençoado. Porque não se pode conter os filhos de Deus. Não se pode destruir o que Deus está construindo. Não se pode dividir o que Deus está juntando em um só pensamento em Cristo. Não se pode paralisar o que Deus está movimentando. E não se pode derrotar quem já é vencedor. Não tem como. E não se pode ainda paralisar no natural um povo que está se movendo no espiritual, né? Não tem jeito. Você olha as circunstâncias, mas espera aí, onde que a gente está se movendo? A palavra de Deus diz, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais em Cristo. A hora que a gente dobra o nosso joelho, meu amigo, e se sujeita a Cristo, eu garanto para você, não eu, né? Mas a palavra, nós estamos nos movendo no espiritual. E o que a minha oração faz? Simplesmente isso, fazer o meu coração se render a Cristo. Sabe aquele momento de oração de Cristo no Getsêmani? Quem já ouviu falar daquele momento, né? Que ele transpira sangue, que ele vai lá. Parece um momento de muita fraqueza humana, não parece? Fala, nossa, ele foi lá e sofreu. Parece um momento que ele foi conversar com Deus e tentar convencer a Deus de que poderia ser diferente, não parece isso? Tem gente que pensa isso, mas não foi nada disso. Quando ele chegou lá, ele sabia da responsabilidade dele. Cristo sabia da responsabilidade dele. Quando ele chegou lá e se ajoelhou, ele falou, Senhor, olha, se possível, o Senhor afaste de mim, mas acima de tudo, faça a sua vontade e não a minha. As nossas orações foram exatamente isso e são exatamente isso. Senhor, se for possível, olha essa enfermidade. Nós sabemos que o Senhor cura, nós sabemos que essa é a sua vontade. Se for possível, afasta de nós isso. E às vezes, eu vou contar para vocês, agora em off aqui, né? Às vezes Deus nos dá a convicção daquilo que vai acontecer, não é? Teve um momento que no culto, nos últimos dias, o apóstolo chamou bastante para orar. Teve um momento que a gente orou por um menino, sobrinho da Alessandra, sobrinho que tinha sofrido um acidente e que estava com um coágulo no cérebro. Aí o apóstolo chamou para orar. E eu sempre falo, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Em primeiro lugar, o que eu sei? Que as enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. Do jeito que eu falo sempre. Eu parto daí. Segundo lugar, a gente tem uma palavra de vida e de esperança. Terceiro lugar, toda a autoridade que vem na minha vida, ela só existe por causa de Cristo. É Ele em mim, não tem mais nada. A partir daí, o que o Senhor deseja fazer? Se o Senhor pode tudo, eu não posso nada, e daí, qual é a sua vontade? E às vezes, a gente sabe qual é ela. E naquele dia, o Senhor falou comigo, fala para profetiza que o coágulo vai retroceder, né? E aí eu profetizei que aquele coágulo ia retroceder. Falei, ó, tá todo mundo de prova do que eu tô falando. Depois, se o Senhor quiser que eu pague um mico, tudo bem, mas eu ouvi a sua voz, né? A gente já profetiza que aquele coágulo vai diminuir. No dia seguinte, no grupo da intercessão, sabe o que colocaram lá? Vamos orar, continuar orando, porque o coágulo aumentou. Aí eu pensei, falei assim, Senhor, olha, não vou nem orar de novo, não vou orar de novo, porque o Senhor falou e eu profetizei e eu sei que o Senhor falou comigo. Eu sabia qual. Aí no dia seguinte, o menino falou, o coágulo sumiu, o organismo absorveu o coágulo. Eu falei, glória a Deus, era isso que Deus tinha, né? Mas tem vezes que a gente sobe aqui para orar ou para profetizar e eu não tenho aquilo que vai acontecer. E na sua vida, muitas vezes você tem essa incerteza do futuro também. Você não sabe o que vai acontecer, mas eu vou falar o que você é chamado a profetizar. Vida e não morte. Esperança. Ou você é chamado para viver num reino de tristeza, de juízo, né? Ou um reino de alegria, justiça e paz. Então nós fomos chamados a proclamar a esperança do Senhor, a fazer a vontade dEle. E as trevas tremem quando nós nos sujeitamos. E eu estou falando no culto profético de um encerramento que está acontecendo, que a gente vai acabar, porque o apóstolo Hélio pediu para fazer isso, né? Para a gente ir encerrando e fechando essa questão da intercessão dos 150 dias. Nós teremos mais até o dia 31.
E nós oramos 4 vezes por dia, abençoando o dia do povo. E o interessante é que em Números, se você quiser abrir aí 24, continuação dessa história, sabe o que acontece? Balaão vai lá e tenta profetizar contra o povo e não consegue. Aí vai a segunda vez e tenta profetizar de novo. Aí ele vai a terceira vez e eu quero ler essa terceira vez que ele profetiza. E o que ele profetiza nessa terceira vez, que eu acho tremendo. Até a quarta vez, mas aí a quarta vez é mais viajante. De povos, de montes. Mas essa terceira vez que ele profetiza, eu acho bem legal de entender. Números 24, do 3 ao 9. Palavras de Balaão, filho de Beor, palavra daqueles cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Aí a palavra de Deus diz assim: quão belas são suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales se estendem, como jardins que margeiam os rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedro junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que todos, maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus está trazendo do Egito, ele tem a força de um boi selvagem, devoram nações inimigas, despedaçam seus ossos. Com suas flechas atravessam, como leão e leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousa despertá-los? Sejam abençoados os que te abençoarem, e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. E esses versículos aqui chamam muito a minha atenção, porque retratam aquilo que Deus tem. Quando fala assim, quão formosas são suas tendas, ó Jacó. O que ele está falando? Quão formosas são as famílias no Senhor. E a gente, nesses 150 dias, no período das 5 horas, oramos pelas famílias, né? E quão formosas são suas famílias. São como jardins próximos às águas. Tem sementeiras o ano todo. E o Senhor nos chamou a proclamar isso e abençoar. E a gente já sabe aquilo que Ele tem para as famílias. E nós podemos proclamar e dizer aquilo que Ele tem a respeito das famílias. E ouvir a sua voz a respeito disso. E podemos começar o dia abençoando. Por quê? Porque nós só temos palavra de bênção. Aqueles que amaldiçoarem a gente serão amaldiçoados. Aqueles que abençoarem serão abençoados. E eu digo assim, que em Cristo, até quem nos amaldiçoa, a gente abençoa, né? Só tem palavra de bênção, só tem palavra de vida, não tem outra. Porque teve gente que me perguntou assim, mas e daí, a gente vai fazer a mesma coisa todo dia? Eu falei assim, eu não sei, mas o Espírito Santo, ele é bem vivo. A palavra de Deus, ela é viva e ela é real. E ela pode te inspirar a cada dia. Mas eu só tenho palavra de bênção, não vou mudar disso não vou sair dessa. Né? Nós somos chamados a abençoar e não amaldiçoar. E essa palavra para mim ela é bem viva. O seu rei será maior que Agag, será maior que todos os outros reis. Não haverá rei maior que o seu. Nós somos governados por um rei e não há outro além dele, não há outro maior que ele. Olha que tremendo, não há outro nem que chegue perto, né? E aí fala, ele traz do Egito aqueles que têm a força do boi selvagem, uma igreja forte sobre a face da terra. E aqui eu queria abrir um parênteses. Tem para mim uma diferença entre uma igreja forte e uma igreja fraca. E a palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito de fortaleza, né? De ousadia e de moderação. Está lá em Timóteo. E tem para mim que a gente tem às vezes dentro de um mesmo lugar uma igreja forte e uma igreja fraca. Aí você vai falar, como isso, Luciana? E aí veja aí onde você se enquadra. Eu vejo que uma igreja forte, por exemplo, vou dar um exemplo da corte. A igreja forte, ela ouve aquilo que está sendo proposto, né? Ela busca ouvir de Deus e aquilo gera convicção no seu espírito. Daí já não foi mais uma palavra de homens falado a ela, foi uma palavra de Deus, né? Aí eu vou dar um outro exemplo. E eu não estou aqui para criticar ninguém, só estou aqui para falar. Um outro exemplo, uma igreja fraca. Começa a se mover na corte porque ouviu falar, mas não tem comunhão nenhuma com Deus. Não tem convicção nenhuma. Uma igreja sem convicção.
A primeira vez que alguém não faz corte, fala, eu também não quero fazer. Ou talvez isso não seja para mim, ou talvez a igreja esteja errada, ou talvez... Gente, deve ser muito ruim você caminhar dividido. Ou você caminhar porque outros caminham também. Nós não somos mais ovelhas. Sabe a tal da Maria vai com as outras? Eu sempre falo isso. Na minha época tinha um livrinho, a Maria vai com as outras. Que triste deve ser Maria vai com as outras. A Bíblia diz assim, cada um responda segundo a convicção que você tem. Segundo aquilo que Deus já te revelou. Mas responda com toda a sua força, porque pior coisa é você ser condenado naquilo que você aprova. Você aprova a corte? Olha, eu não aprovo, amém, aleluia, ande por isso. Eu aprovo, porque eu ouvi de Deus, tudo bem, mas não seja Maria vai com as outras. Sabe? Não seja Maria vai com as outras. Ouça a Deus, porque o que tem de mais precioso para nós é ter o nosso espírito sujeito, é a nossa alma sujeita. O que tem mais precioso que vai derrotar as trevas é você sujeitar a sua alma, o seu entendimento e levar cativo os seus pensamentos a Cristo. Contra isso, olha, não vai ter nada contra as nossas vidas. E aí, visto isso, eu falo que as nossas orações também, elas não são para atender os anseios da humanidade, sabe? Aí você fala, como assim, Luciana? Não são. Mas as nossas orações, elas são para atender os anseios de Deus, que vai de encontro aos anseios da humanidade. Mas as nossas orações, se você perguntar para uma criança, por exemplo, o que você quer ganhar? Agora no Natal, né? Você ouve cada coisa, né? Tem delas que quer ganhar um carro de bombeiro, tem delas que quer ganhar um brinquedo que viu em propaganda, coisas que viu de amigos. E às vezes na igreja, uma igreja fraca, ela anda assim. Ela quer ganhar e ela troca, igual aquele programa do Silvio Santos de antigamente, né? Troca 1 milhão por 1 milho, né? Troca uma bicicleta por 1 milho bem grande. E tem uma igreja fraca que é dessa forma. E veja bem, por que eu estou te falando de uma igreja fraca? Eu estou ofendendo alguém? Não, porque Ele nos deu um espírito de fortaleza. Ele nos deu caminhar na força dEle e não na nossa. Como é que a gente pode se contentar com tão pouco, se contentar em trocar as coisinhas, sabe? Eu vou trocar aqui. Por que a gente é levado por tantas condições humanas, tantas coisinhas, quando Ele nos deu um espírito de fortaleza? A gente vive trocando, né? O milho pela bicicleta. E Ele nos deu um espírito de fortaleza. E a oração é Deus perguntando aos seus filhos, o que vocês querem? Só que tem uma coisa, os filhos são guiados pelo... Deus é espertinho, sabe? Porque os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E que prazer que é você ouvir a voz de Deus. E Ele pergunta para os seus filhos que são guiados pelo Espírito Santo, qual é a resposta de filhos guiados pelo Espírito Santo? É a vontade dEle sobre a face da terra. Por isso que Ele fala, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. E não se engane, sabe? Deixa eu ver aqui se tem outra coisa. E não se engane, ninguém pode te tirar desse lugar de comunhão com Deus. Nesse lugar de filho, ninguém pode te tirar daí. Por que eu falo ninguém? Durante esse ano a gente acaba aconselhando gente. Eu não aconselho tanto quanto os outros pastores que ficam mais tempo na igreja. Mas você acaba aconselhando pessoas. E muitas reclamam, olha, eu não consigo ser parte do corpo. Eu não consigo fazer parte do corpo de Cristo. Eu não consigo ter comunhão com Deus por causa da luta que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você, ninguém pode te tirar da mesa de comunhão com Deus e com seus irmãos. Ninguém pode tirar, só você. Ninguém pode te tirar desse lugar de comunhão, da mesa. E eu vou te dar um exemplo de Davi. Pensa que Davi cuidava de ovelhas, estava lá no campo matando leões, matando bois, matando leões e... o que mais mesmo? Urso, não é boi. Matando urso. É que eu já estava pensando em outra coisa, não saía a palavra urso. E ele lá matando o urso.
quietinho até o profeta. O profeta era um profetinha bom, não era aquele mequetrefe lá de Balaão que se vendia, era Samuel. Um profeta chamado depois de 400 anos, o carinha era bom, chamado por Deus mesmo, ouvia Deus de verdade. Chegou lá, até ele não lembrou de Davi, até ele achou que, confundiu, não é que não lembrou, até ele achou que o irmão mais bonito era quem era para ser o rei de Israel. Por isso que eu digo para você, ninguém pode tirar da mesa de comunhão com Deus. A gente orou por isso domingo com a Adri, né, durante o momento que a gente orava com a Adri, mas ninguém. Se tiver alguma mentira no seu pensamento, por quê? Porque a igreja, porque o pastor, porque fulano me rejeitou, porque não olhou. A gente sempre fala isso, mas ninguém pode te tirar dessa mesa. E aquilo que é chamado do Senhor da sua vida, acredite, Ele vai se cumprir. Deus vai fazer na hora certa, do jeito certo. Você sabe, eu vou dar um exemplo de algumas pessoas que eu aconselhei. Eu vou falar de uma coisa bem simples, de algumas pessoas que eu aconselhei, então não estou expondo ninguém, tá bom? Mas eu vi assim, algumas pessoas que não permaneceram no nosso meio. E às vezes o conselho era, senta no culto e ouve a palavra. Era só isso, eu falei, senta no culto e ouve a palavra. Agora no momento de pandemia, então, eu aconselhei muito isso. Venha de volta e ouça a palavra. Nunca mais eu vi. Aí quando vem aconselhar, porque eu não ouço a voz de Deus, porque eu não consigo ouvir. E quando eu falo senta no culto, mas eu já ouvi isso. Luciano, mas eu não acredito que aqui dentro só que Deus fala comigo, eu também não. Eu também não acredito que só aqui dentro, imagina se eu falar uma heresia dessa para você. Mas eu estou te dando um conselho, sabe? Senta e ouve. Se treina isso, se treina a ver a Deus atrás do pregador. Quantas vezes, sabe, o apóstolo ele vem ministrar, e às vezes ele ministra uma pregação inteira, e vai trazendo, de repente, algo que ele trouxe, uma palavra traz uma luz. Se eu não estivesse prestando atenção no que Deus estava falando comigo, eu ia perder aquela palavra única, que me fez diferença a semana toda. Então venha buscar Deus, ninguém te tira da mesa de comunhão. Quem é capaz, que pessoa é capaz de te tirar do corpo de Cristo? Sabe, eu queria só mudar o seu jeito de olhar o corpo de Cristo nessa noite. Porque eu fui muito machucado pela igreja. Determine no seu coração que a igreja não pode te machucar, porque ninguém pode machucar. Se o Espírito Santo é quem traz vida, se você não espera nada de homens, você espera que Deus fale com você, eu digo para você, Ele vai falar. Ele vai falar. Para os casais no culto de casais que a gente ministrou, eu falava duas palavras muito fortes que Deus tinha falado comigo e com o Felipe. Nós somos facilmente reconciliáveis e dificilmente ficamos ofendidos. Isso é algo que Deus traz sobre a gente é facilmente reconciliável e dificilmente a gente fica ofendido, né? A gente falava com os casais. Então é possível a gente... Quem mais pode perdoar? A gente? Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Então se volte à mesa, se volte à comunhão com Deus. Procure o Deus que está atrás da palavra, sabe? Venha com sede. Fala assim, eu vou lá ouvir a Deus. E Deus vai falar com você. Eu citava um trecho, não vou ler para a gente andar com a palavra. Um trecho de Gênesis, no capítulo 18 e no versículo 8. E aí o que acontece? Abraão tinha recebido a promessa do filho. Mas depois de um mês mais ou menos, não se sabe ao certo, mas provavelmente como a promessa continua a mesma, era um tempo próximo daquela primeira promessa que foi sido dada, né? A respeito do filho que viria, o filho da promessa, Isaac. E aí Abraão chega, está sentado no meio do deserto na tenda dele, e chegam 3 homens, que acredita-se ser anjos, chegam para conversar com Abraão. E aí ele faz oferta àqueles homens, chama para dentro da tenda dele e fala, senta na mesa. Nessa hora, Sara não está junto com ele na mesa. E aí a pergunta dos anjos,
cadê Sara, tua mulher? Por que ela não está aqui? Essa foi a pergunta dos anjos, né? E ela estava ouvindo eles falarem da promessa de longe. Eu vou contar para você o que acontece. Você ouvia as promessas que têm sido faladas nesse lugar, aquilo que tem sido profetizado em cada culto profético que você vem. Se você ouvir sem estar sentado à mesa, você vai fazer igual Sara. Sara, de longe, ela riu da promessa. Quando a gente fala fábrica de milionários, quem não está sentado à mesa, ri da promessa. Então é muito sério você falar, olha, eu não estou me sentindo no corpo de Cristo, eu não estou entrosado no corpo. É muito sério você falar isso. Corre o risco de você, na segunda etapa, rir da promessa. E sabe qual é o pior? A terceira etapa de Sara. O que ela faz no terceiro momento? O anjo vai até ela e fala, você riu da promessa. Você sabe o que ela fala? Eu? Não ri. Ela mente. E aí corre o risco da gente começar a construir castelo, sabe? Porque a igreja fez isso comigo, porque a igreja não me deu aquilo que eu queria, porque olha, a promessa era uma mentira, porque falaram isso e não aconteceu, porque... Então 3 etapas ali. Primeiro, fica escondido, não senta à mesa. A segunda, ri da promessa. E a terceira, mente. Fala, é que isso aqui não era o meu lugar. É muito fácil acontecer isso. É muito fácil de ser tirado da mesa. Eu falei para a pastora Adriana, né? No domingo, eu sentei aqui na frente. E a pastora Adriana vai no mesmo tom de voz. No mesmo tom de voz. Às vezes vai contra a eloquência do que se pede, de ter entonação, de chamar atenção para algumas frases. Mas eu não sei se você percebeu o que Deus fez naquela palavra. Para mim parecia, olha que eu já ouço palavras, mas parecia uma água suave, uma água brandinha, que assim, eu ficava quieta. Aí vinha água, tum, batia. Aí vinha água, tum, batia de novo. Parecia uma água quietinha, que, sabe aquela ondinha da beirada da praia? Que vai batendo, vai batendo, vai batendo. E quantas coisas iam gerando no meu pensamento. Quantas coisas falavam, meu Deus, tem que fazer isso. Meu Deus, olha isso. Quantas coisas serviu para me posicionar. Mas talvez se você veio escutar um homem eloquente, dando uma palavra de sabedoria humana, você tenha saído sem ouvir tudo que Deus falou naquela noite. E que tremendo que foi quebrar cadeias, ouvir a voz de Deus. Ouça o Deus que está de trás do pregador, né? Que está dentro do pregador. Ouça o que Ele está falando com você nessa noite. E eu vou chegar na palavra já, estou brincando. Porque o cerne dessa palavra, eu vou te dizer qual é. Nós chegamos no final do ano, e às vezes a gente faz um levantamento, e eu vou confessar para você, o mundo não é bonzinho com a gente. Você quer ver um ambiente péssimo para você refletir a respeito do mundo? É no meio dos familiares na ceia de Natal. E há aqueles que querem te dar conselho ou te chamar a atenção. Eu estou falando sério, né? Esses dias eu assisti um filme que eu achei que ia ser muito ruim, que chama Brasileiro, do Hassum. Tudo bem até o ano que vem, né? Mas eu rachei de rir, porque... Não é, tudo bem até o Natal que vem, né? Daí eu rachei de rir, porque eu falei, gente, é verdade que as coisas se repetem no Natal, né? Engraçado. E esse ambiente é muito favorável para você. Eu vou falar o que acontece. Porque às vezes não são cristãos, né? São pessoas que a gente está orando, pessoas que... eu não sei se você tem familiares todos convertidos, ou todos que estão alinhados, ou todos que estão aqui, eu não sei. Se tiver uma bênção, mas muitas vezes não estão alinhados àquilo que você está vivendo, né? E aí, eu vou falar para você, é muito fácil você se comparar, é muito fácil você começar a prestar atenção no sucesso humano e não naquilo que Deus tem trazido para você ser ou fazer, né? Que é ser filho de Deus somente. É muito fácil você questionar suas atitudes durante o ano ou se avaliar de acordo com o sucesso do mundo, né? Em algumas conversinhas, em alguns detalhes. Então é um ambiente, principalmente agora ano novo, tome cuidado, né? Que a gente vai fazer ceia em casa agora, né? Tô brincando. Mas preste atenção. E eu queria falar para você nessa noite profética.
Ou quando eu falei isso pro meu marido, porque às vezes eu converso com ele, na verdade ele leu assim, ele falou, olha, não sei se você sabe, mas todo carro só troca a marcha do carro, você só troca a marcha do carro andando. Porque eu escrevi assim, ó, trocamos nossa marcha com o carro andando. Aí ele falou, olha, eu só li isso na sua palavra, e eu queria dizer uma coisa para você, eu não sei se você sabe, mas o carro só troca a marcha com o carro andando. Não sei se é isso mesmo que você quer falar. Ou se você quer falar que você quer trocar o pneu com o carro andando. Mas eu queria dizer para você só isso mesmo. Nós trocamos de marcha com o carro andando. Nós vamos mudando a mentalidade, transformando a nossa mente com o carro andando. Se você chegou e você avalia a sua vida e você vê nesse momento deficiência, se você vê fraqueza, se você luta, se você vê incerteza a respeito do seu futuro, isso não diminui a autoridade para ouvir e manifestar a Cristo. Não diminui a sua autoridade. Ah, Luciana, quanta coisa eu tenho que mudar. Isso não diminui a minha autoridade. Mas escolher desobedecer a voz de Deus, sim, essa diminui a minha autoridade. Não querer ouvir a voz de Deus, sim, essa diminui a minha autoridade. E o ponto-chave da minha pregação, onde eu queria chegar, era justamente em se reconciliar com a autoridade. Quando eu falo assim, a primeira coisa que arrepia falar, ela vai falar de paternidade, ela vai falar de liderança da igreja, ela vai falar de ser sujeito uns aos outros. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu quero falar para você, reconcilie-se com a autoridade de Deus. Reconcilie-se com Cristo. Quem fala assim, ó, a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Reconcilie-se com essa autoridade. Eu vou contar uma historinha para vocês. Vou voltar lá no Davi primeiro. A gente fala de Davi, né, que foi chamado, que foi trazido para ser rei. Mas me chama a atenção o quanto Davi, ele se sujeitou à autoridade de Saul. O quanto ele foi perseguido e não matou Saul. O quanto que ele se sujeitou a essa autoridade. Só se sujeita à autoridade assim quem reconhece a autoridade de Deus. Então eu estou falando para você, para um pouco. Ah, eu não tenho conseguido viver a paternidade, eu não tenho conseguido viver isso, eu não tenho conseguido sujeitar. Tá bom, eu não estou pedindo nada disso hoje. Eu estou pedindo se reconcilie com a autoridade de Deus. Se reconcilie com o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Se reconcilie olhando para o Senhor Jesus Cristo, que falou, a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Reconcilie com o Deus da autoridade, a autoridade em pessoa. É com Ele que eu te peço para se reconciliar nessa noite. E tem uma outra história. Quando fala de autoridade, eu me lembro bem do centurião, né? Daquela palavra do centurião, que chegou e estava com um servo doente em casa. E aí ele chegou e falou assim, falou para Jesus assim, olha, eu estou com um servo doente. E ele falou, não sou digno de que você vá até a minha casa, mas uma palavra sua basta para que o meu servo seja curado. Ele sabia o que era a autoridade. Ele sabia o que era essa autoridade. Mas eu ia falar de outra história sem ser essa da autoridade. Deixa eu correr aqui a palavra. E só reconhece a autoridade, né? Só reconhece a autoridade humana, e a palavra de Deus diz lá em Hebreus para a gente reconhecer as autoridades, para a gente não ser peso para as autoridades que estão sobre nós. Mas só reconhece a autoridade humana quem reconhece a autoridade de Deus. Vou dar um exemplo para você. Imagina o cidadão Paulo, que era assassino, foi muito falado esses dias, Paulo, por aqui, né? Que perseguia cristãos. Imagina Paulo tendo um encontro com Cristo, né? Caindo do cavalo, viu a luz e realmente teve um encontro com Cristo. Depois daquilo, o que a palavra diz? Para onde ele foi? Ele foi para a casa de Ananias, porque Deus falou para ele, ó, vai para a casa de Ananias, você vai ficar cego lá 3 dias, mas ele vai orar por você. A quem ele se sujeitou? Logo após ele ter um encontro com Cristo. A um homem que ele nunca tinha ouvido falar. A um homem que nunca tinha aparecido, um sacerdote que não tinha aparecido, mas falou, olha, ele é meu sumo sacerdote, um desconhecido, você vai lá, você se sujeita a ele.
Eu vou falar uma coisa para você, presta atenção no que eu estou falando, que é de Deus para a sua vida e para a minha e para tudo que a gente vai viver nessa década de governo. Não tem como a gente falar de nada, não tem como a gente falar de se sujeitar à autoridade. Eu estou falando isso para mim também. Não tem como eu viver mais ainda a paternidade, ouvir a visão e ser tomado pela visão. Não tem como. Se eu não reconheço a autoridade que está sobre Deus, quem somos nós diante dessa autoridade? De quem sustenta toda a palavra pelo seu poder? Sabe? Deixa o seu espírito clamar pela autoridade de Deus. Deixa o seu Espírito Santo clamar. Às vezes a gente fica querendo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me envolve. Gente, uma palavra dele, você sabe o que estrondo faz na face da terra? Se eu fosse você, eu acreditava nessa palavra de autoridade e buscava uma palavra. Busca uma palavra que muda o mundo. Busca uma palavra. Eu não preciso de tudo, eu não preciso de nada. Eu preciso de uma palavra desse Deus de toda autoridade. Reconcilie-se com a autoridade que há em Cristo. Por que eu estou falando isso? Nós estamos numa década de governo. Nós viemos de um período de 150. Deus vai intensificar. Deus vai intensificar as nossas vidas nos próximos anos. Deus vai intensificar a responsabilidade que está sobre a sua vida. Deus vai intensificar já no próximo ano. Nós estamos só no comecinho. Igual eu falei lá de Moab, eles estavam no comecinho das vitórias dele. Estavam no comecinho de viver aquilo que Deus tinha. Nós estamos no comecinho dessa década de governo, de ver o que Deus vai fazer. Deus vai intensificar as nossas vidas nesses dias. E eu não acho que Deus vai ganhar velocidade. Deus não tem pressa com nada. Eu não acho isso. Eu só acho assim, mais responsabilidade vem sobre as nossas vidas. Nós somos um povo que você pode falar assim para mim, Luciana, mas Paulo viu a luz, Jesus falou com ele, e eu não escutei. Eu já falei com isso, eu não sei se você foi tolo como eu, mas eu já cheguei para Cristo e falei assim, olha, no momento, eu já cheguei, fiz 2 orações de tolo, já que eu me lembro muito específicas. A primeira foi assim, Senhor, num momento eu queria pedir uma coisa para o Senhor. Me deixa ver uma luz, me deixa ver um anjo, me deixa ver alguma coisa muito nítida. Eu estou precisando dar um improve, né, na minha fé, assim, preciso ver uma coisa muito, deixa eu ver, me deixa ver. E aí eu lembrei daquela palavra de Tomé, né, bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Bem-aventurado significa mais que feliz, sabe? Nós somos um povo que o Espírito Santo escreveu no nosso coração. Não preciso mais falar quem é a autoridade sobre a sua vida. Não preciso mais falar, o apóstolo Hélio é pai sobre essa casa. Nós não precisamos mais, isso está impresso no seu coração. Só diga você mesmo, quem é a autoridade sobre a sua vida? Porque se você pesquisar direitinho, corre o risco de você ver que ninguém, nem o próprio Cristo é a autoridade sobre a sua vida. Corre o risco de você perceber isso. E quando eu fazia essa palavra, meu marido falou assim, né, que ele viu, ele falou assim, ó, se eu não fosse crente, desculpe os que estão pela primeira vez, se eu não fosse crente, eu dava um jeito de ir no banheiro e ia sair de fininho. Mas é tremendo viver o reino de justiça, de alegria, de paz, a vida em abundância que Ele tem para nós, quando nós nos sujeitamos à vontade plena dEle, quando nós nos preocupamos, né? Como aquele presidente americano falou, não que Deus esteja do nosso lado, mas de estar do lado de Deus. Né? Quando nós nos preocupamos em sujeitar todas as coisas a Ele, em reconciliar pessoas a Ele, quando nós saímos do nosso umbigo. E eu falei para Deus, as 2 orações, você quer saber qual é a segunda tola? A primeira que eu queria ver, aí já leva uma chinelada, né? A segunda foi um dia que eu estava cansada, e no consultório, a gente atende gente todo dia, né? E gente bastante, então eu converso bastante com bastante gente. E depois... aí tem a igreja que vem para se relacionar com pessoas também. E quando chega em casa, meu filho e minha filha, eles gostam de falar bastante, porque eles passaram o dia todo sem ver a gente. Então um dia eu cheguei em casa, eu falei, Deus, seguinte, eu vou te pedir uma coisa. Queria muito que o Senhor falasse comigo, mas eu não queria que nenhuma pessoa falasse. Me dá um tempinho das pessoas. Eu falei para ele, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que o Senhor fala através da pregação. Eu sei que o Senhor fala assim, mas eu estou um pouco cansada de gente. Eu falei assim, será que o Senhor podia falar comigo só nós dois? Só um pouquinho assim, né? Não, porque muitas pregações vêm a partir de pessoas que a gente aconselha ou que instrui. Deus fala lá, é tão tremendo. Um dia eu fui fazer um discipulado depois de um dia de cansado e Deus falou assim, ó, essa é a melhor coisa que você está fazendo nesse dia.
E aí, quase que eu não vim dar o discipulado. E era sobre fé. E ele falou, essa é a melhor parte do seu dia, essa é a melhor coisa que você está fazendo nesse dia. E Deus falou comigo assim, ó, nesse momento que eu falei, ó, dá um tempinho das pessoas. Ele falou assim, olha, eu escolhi falar com você através das pessoas. Eu sinto muito. E aí, meu irmão, eu preciso de você. Eu preciso que você fale comigo. Eu preciso daquilo que você carrega. Eu preciso, mesmo quando eu estou cansada, ouvir e ser confrontada por você. Eu preciso poder abençoar em sua vida e impartir aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Eu preciso levantar de manhã e orar pela sua vida. Eu preciso. Eu preciso ir dormir e agradecer o dia pela sua vida. Eu preciso lutar a sua luta. Eu preciso. Eu preciso reconhecer a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas e crer mesmo sem ter visto. E a quem Deus concede a sua autoridade? Fala para mim. É tão simples essa pergunta. A pregação hoje é muito simples. A quem Deus concede autoridade? Porque nesse tempo de intercessão, eu penso que intercessão se trata de intensidade, de autoridade. E o Senhor falava de reconhecer a sua autoridade. Eu comecei falando isso para você. Não foi um tempo de luta, de guerra, de expulsar demônio. Foi de se sujeitar à autoridade dele. Ele é a autoridade. Foi um tempo de se prostrar de manhã e falar o que o Senhor tem para esse dia. Abençoar o dia, nós abençoamos o dia das pessoas. E hoje o que o Senhor tem, abençoar o dia, nós abençoamos o dia desse povo. Aqui fala, né, dos recursos e tal, no texto de Moab. E na hora do almoço, o que o Senhor tem para os negócios é fazer prosperar o negócio. Nós declaramos a prosperidade dos negócios. Nós declaramos que a provisão vem. E nós ouvimos os testemunhos. Aí você fala, mas isso não aconteceu na minha vida. Eu vou te falar uma coisa. Olha direito para a sua vida nesse ano e veja o que Deus te sustentou. E veja se você não inverteu algum valor. Mas eu vejo o seguinte. Deus nos levou a viver plenitude de vida nesse ano. Talvez tenha alguma área que você chega, como eu falei, mas aquilo que não esquece do que eu falei. A gente troca marcha com o carro andando. Legal, a gente evoluiu, a gente foi mais para frente, a gente caminhou em direção ao alvo. Vamos trocar marcha? Vamos. E qual é o momento de trocar marcha de novo? De mudar a mentalidade, o momento em que a sua família vai ser restaurada, se não foi por completo, o momento em que a corte chega, o momento em que o seu negócio é restaurado. Eu não sei, mas a gente troca marcha com o carro andando. O momento em que a miséria é expulsa, né? O espírito de miséria já saiu no nosso meio. O momento que eu me torno a fábrica lá de milionários, que eu faço parte, eu não sei. Eu só sei que a gente troca a marcha com o carro andando. Eu só sei que a gente continua profetizando vida. Eu só sei que eu continuo profetizando sobre a sua vida um ano brilhante da parte do Senhor. Que é isso que Ele tem. Se a pandemia se espalhar, não vai se espalhar em nome de Jesus. Mas se ela for até o ano, eu não sei. Eu sei que Ele vai ser brilhante esse ano. Eu sei que o que Deus tem para nós, ninguém pode roubar. A não ser que você mesmo entregue. E Deus concede dons, sabe? A autoridade de Deus, eu fiz uma pergunta que eu não respondi. A quem Deus concede a autoridade? Eu escrevi assim, aos filhos que são guiados, aos filhos maduros. O apóstolo L, muito misericordioso, falou, eu só falei essa frase para ele ali, ele falou, tira os maduros. Ele falou, filhos. Talvez você nem esteja tão maduro, mas você é conferido de autoridade por causa do Cristo vivo, que é a própria autoridade que habita em você. Às vezes nós não cremos na palavra que sai da nossa boca. Parece comum, mas eu vou te falar. Sabe esses momentos de família? Eu vou contar uma outra historinha a respeito de autoridade para você. Jesus Cristo, quando foi diante de Pôncio Pilatos, ele estava lá diante de Pôncio Pilatos, e aí foi questionado, né? Foi julgado. E não respondeu uma palavra. Não falou nada. Até que Pôncio Pilatos falou assim, em nome do Deus vivo, responda. Aí ele respondeu. Você sabe, com o Espírito Santo em nós, a gente é capaz de reconhecer e responder
a autoridade de Deus e não simplesmente a qualquer circunstância. Por que eu estou falando isso? Em momentos familiares, como eu falei nas reuniões de Natal, né? Voltando lá. Às vezes as circunstâncias vêm e a gente não tem sabedoria de ficar quieto, de entender que não se trata da autoridade que você está acostumado a ouvir a voz. E aí você se perde nas palavras. Você acaba tentando dar um jeitinho, mostrar alguma coisa. Quer saber o que eu não gosto? Às vezes de ter que provar que minha vida é um sucesso porque eu sou uma cristã. Que Jesus, olha, sabe? Falou, nossa, olha, Deus é isso, a gente faz isso, e esses momentos às vezes proporcionam isso, para você dar o bom testemunho. Eu vou te contar uma coisa, nós estamos entrando num ano em que nós vamos falar de testemunho perfeito. O bom testemunho é o próprio Cristo vivo em você. O bom testemunho não é nenhum sucesso que você pode passar na cara de ninguém. De ninguém. Ah, estou sofrendo por isso, amém. Ah, estou passando por isso e eles estão vendo, amém. Olha, eu errei aqui, eles viram, amém. Aconteceu isso na minha casa, isso amém. O testemunho perfeito é o Cristo vivo em nós. Esse é o testemunho perfeito, é a palavra de sabedoria dita na hora certa, é o dom manifesto na hora certa. Agora eu quero falar para você. Eu falei para você, a quem Deus concede falar em seu nome, a quem Deus concede autoridade. Deus concede autoridade a filhos, e a autoridade é manifesta através dos seus dons, através de sabedoria, de falar ou ficar quieta, através da clareza, através do conhecimento, através de palavras de conhecimento, através da fé, através de dons ministeriais, que muitos vão ser chamados a ter dons ministeriais, mas tudo só tem um propósito, que é edificar o corpo de Cristo, que é edificar os santos. Resumindo, quero dizer para você, nós somos a autoridade de Cristo sobre a face da terra, e está cheio de dons para ser manifesto, e as pessoas parecem que não buscam mais os dons, mas eu vou te falar uma coisa, Deus concede a pessoas que querem edificar a outros e não somente a si próprio, e Deus concede a quem está disposto a obedecer. Ah, tem requisito para ter dons de Deus? Você não tem requisitos para ter dons de Deus na sua vida. Mas eu creio que vai ser natural. Tanta gente, olha, e não é má coisa, sabe? Eu particularmente acho que o meu lugar é atrás de ovelhas e o meu lugar é de joelho no chão. Eu gosto desse lugar. Eu não acho que... Não, amém, em nome de Jesus. Não vou falar que eu não acho que é... Eu gosto de pregar também. Mas tem gente que ama e que gostaria de pregar. Amém. Sabe no que você foca? Não em ser um bom pregador. Foca em amar as pessoas. Ah, eu quero ter dons. Eu tenho uma amiga que fala, eu quero ter dons de cura. Então começa a profetizar a cura. Ah, mas e se não der certo? Amém, não tem problema. Você que está querendo abençoar as pessoas. Você olha, procura os enfermos. Para que você quer ter dom de cura? Para ser o bambambam? Né? Você acha que a gente vai fazer o que com dom de cura? Então Deus confere a autoridade a seus filhos. Todo mundo tem autoridade. E é manifesto de diversas formas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E nós não estamos aqui para causar inveja, né? Quando eu senti, por exemplo, no dia dos casais, uma das coisas que o Espírito Santo falava comigo. A gente veio aqui, eu tenho 17 anos de casado. Então eu nunca tive uma crise no casamento. Nossa, é tão tremendo. Eu queria que todo mundo vivesse o que eu vivo na minha casa. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não estou aqui para causar inveja em ninguém. Eu estou para dizer, o que Deus tem na minha vida, Ele tem na sua. Não tem acepção. Eu estou aqui para dizer a comunhão que eu tenho, a plenitude que eu tenho. Quando eu fecho o meu olho e me encontro com Cristo, Deus tem para você. Não tem diferença. Sabe, não tem diferença de quem prega e de quem não prega, de quem não tem. Deus tem mesa para todo mundo, Deus tem comunhão para todo mundo. Deus tem essa palavra de esperança que eu sou chamada a profetizar, que está em Isaías 53, né? Que eu falo, Isaías começa assim, quem ouviu a nossa pregação? Eu respondo para Isaías quase todo dia, eu ouvi. Ele surgiu e veio um rei, e a enfermidade foi levada sobre ele, e ele levou as nossas dores, e ele levou a miséria sobre ele. Responda lá para Isaías todo dia também.
Às vezes eu discuto com Paulo, E uma das coisas que eu vi nesse momento de intercessão, eu vou te dizer qual foi. Alguns momentos eu tive oportunidade de algo que eu tinha perdido no meu dia a dia, que era me aprofundar no conhecimento da palavra. Vou ser mais claro para você. Às vezes o cristão não tem hábito de meditar na palavra e se alimentar dela e de ter essa convicção ele mesmo de Deus todos os dias. E eu vou dizer para você, isso é essencial para nós. Meditar na palavra dia e noite, ela é essencial para nós. Nós não vamos iniciar outro período de intercessão por religiosidade e mandar ninguém orar. A gente não vai fazer isso. Até o apóstolo Hélio nos próximos dias vai perguntar: o que vocês acharam, como é que foi? Então, nós não vamos por religiosidade impor nada e fazer nada. Mas eu vou dizer, se alimentar da palavra dia após dia, sujeitar a sua alma, ouvir o que Deus tem para o próximo e declarar, não é para um grupo de intercessão. E eu me incluo nisso. Eu quero viver mais da autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero me esforçar para ser forte. Eu gosto muito do versículo, se quiser abrir, eu lembrei dele, Colossenses capítulo 1. Não vou demorar muito mais. Colossenses capítulo 1. Olha o que Paulo fala: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Talvez você tenha passado várias vezes por esse versículo e eu li agora, você não prestou atenção em nada. Vou te dar outra dica, sabe o que é? A minha Bíblia, ela tem esse modo de você aperta o play aqui, ó. Você aperta o play, ele fica lendo a Bíblia para você, né? Que é para quem é cego, eu acho. Ou para quem está dirigindo, né? Ou para quem está fazendo alguma coisa, não sei. Ou para quem está no escuro, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, às vezes eu leio o capítulo, aí igual louco eu ponho para ouvir ele. Gente, parece diferente. Você ouvir outro falando, pode ser até o homem aqui, a gravação, sei lá, o eletrônico, eu não sei. Mas você ouvir o outro falando a palavra, lendo a Bíblia, já é diferente, né? É muito tremendo isso. E às vezes eu faço isso, eu leio e falo, agora vou ouvir. Aí eu ouço de novo com outro lendo, e às vezes soa diferente. Mas aqui fala assim, presta atenção no que Deus quer falar, presta atenção no que Deus está falando por trás do pregador, presta atenção no que Deus está falando a partir desse versículo, que talvez você já tenha lido várias vezes, mas me nunca chamou atenção. Eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosa em mim. E Paulo fala assim, eu me esforço, mas não é na minha força, é na dele, que atua em mim poderosamente. E ele fala assim no versículo antes, nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Deus. Nosso propósito coletivo é levar pessoas a se reconciliar com Deus, é levar tudo a convergir a Cristo, não é? E ele fala assim, eu me esforço para isso, lutando não na minha força, mas na força em todo o poder de Cristo que há em mim. Para ir finalizando, eu quero falar para você, sabe qual é o problema da gente se sujeitar à autoridade que há em Cristo? Se sujeitar completamente a Deus? O problema é que a hora que você se sujeita, você tem que acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque desculpa aí, se você acredita diferente, mas quem que vai acreditar em um Deus se sujeitar por completo a um Deus que vai deixar a gente num caos, no meio de uma tribulação, com o mundo queimando e a gente queimando no meio? Quem que vai se sujeitar a um Deus que vai fazer isso com a gente? Só se sujeita quem acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se sujeitar à autoridade dele, conhecer a ele profundo, para começar. Pedro fala isso, fala assim, se é que vocês têm provado da bondade de Deus, o que Deus tem para nós, ele é para ser provado dia após dia.
Ele é para gerar em você aquela igreja forte que eu falei, que tem convicção. Eu tenho convicção da bondade de Deus. Tenho convicção, Osana, eu tenho convicção do futuro brilhante que Deus tem para o seu filho e para a sua vida. Tenho convicção, Osana, mas é necessário que você tenha também. É necessário que você seja essa igreja forte. Sabe? Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Quem crê na minha pregação, né? Igual Isaías fala, quem crê nessa pregação? Se é tempo de semear com lágrima, não importa. Eu já tive tempo que eu vinha aos cultos e meu coração estava moído, que eu não conseguia. Minha mãe olhava, olhar de mãe, né? Ela olhava para mim assim, aquele dor no coração, e meu coração moído. Faz bastante tempo que eu passei por isso. E aí eu olhava o apóstolo Hélio, ele ria. O apóstolo Hélio ria, né? Das situações. E era tão tremendo. Como que, semeando com lágrima, depois, eu tenho 20 anos, né? De formado. Como que a gente semeia com lágrima, colhe com alegria? É muito tremendo. Mas quem vai crer na pregação? Quem vai crer no que é falado? Quem vai crer na palavra de Deus? O Felipe fala outra coisa para mim que é assim: você só prega sobre Isaías. Ele fala assim, eu duvido que você não vai pregar sobre Isaías. Mas eu quero dizer uma coisa, sabe por quê? Porque Isaías tem tanta coisa que a igreja ainda não vive em plenitude. E quem que vai crer nisso? Se não for a gente para ir lá ler Isaías, falar, isso aqui a igreja não vive ainda. Mas olha, vai viver. De Sião sairá a lei, está escrito em Isaías. De Sião sairá a lei, está escrito lá. Quem vai crer que um dia o governo vai estar nas mãos da igreja, as nações virão, está em Isaías, beberão do que tem na igreja, a direção vai ser dada pela igreja. Quem vai crer nisso? Será que você pode falar, eu quero responder, Senhor, eu quero a sua autoridade sobre nós, eu quero me sujeitar à sua autoridade, eu quero crer na sua bondade. Tem gente que não se sujeita a Cristo por não acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a gente fala de processo, quando a gente fala de cruz, né? Até arrepia. Se a sua vida está boa, você já fala, meu Deus, fico esperando uma desgraça. E eu quero repreender isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Um dia um profeta chegou para mim e falou assim, que todo vento forte seria como uma leve brisa na minha vida. E é engraçado que eu vivo isso. E eu imparto isso sobre as pessoas. Às vezes vem uma situação, parece que vai virar um negócio, e eu já olho e falo, quem é meu Deus? Todo vento forte é como uma leve brisa. Não sei qual é a situação, mas todo vento forte, ele é como uma leve brisa na sua vida. Sabe, estou passando, é muito grande. Não é. Eu não sei o que eu vou fazer, mas Deus é muito maior. E nós não esperamos o mal, mas nós esperamos a vontade de Deus estabelecida sobre a terra. E ela é boa, perfeita e agradável, e eu quero viver ela. E o inferno treme a hora que eu me sujeito a essa vontade, e essa vontade é estabelecida. E para terminar, eu volto lá naquele capítulo que eu li. E a hora que eu me sujeito a essa vontade, famílias são restauradas em Cristo. O milagre é visto. Eu não vivo para crer no sobrenatural. Eu não vivo só para crer no sobrenatural. Eu vivo para andar nele todos os dias. A gente vê ele acontecendo. Famílias são restauradas, gerações são como esses jardins na presença do Senhor. Sabe, os negócios geram riquezas para o reino de Deus avançar sobre a face da terra. E dia após dia, todas as coisas vão convergindo em Cristo. Se coloque em pé nessa hora. Vamos orar. Sabe, talvez você veio esse ano todo, ouviu a gente falar de reconciliar. E eu falei tudo isso para falar para você. Se reconcilie com o Deus de toda autoridade. Se reconcilie, sabe? Por isso que o meu marido falou, se eu não fosse crente, eu fugia pela porta. Eu repito uma coisa, e como eu falei, não é para ser modelo para ninguém. Mas eu sempre repito uma oração que eu fiz, porque quando eu não lembro dela, Deus me lembra dela. A minha primeira oração de conversão para Deus
foi num momento em que já tinha sido apresentado a Cristo, e eu falei para Deus, até a Elia vai lembrar disso, eu acho, que a Elia já comentou numa pregação, mas eu comentei para Deus que em tudo na minha vida eu tinha sido medíocre, mais ou menos, média, eu ia bem em tudo, sabe, aparentava muito bem. Eu falei para Deus, foi a primeira oração de conversão que eu lembro eu e Deus deu fazendo. Assim, em tudo na minha vida eu fui medíocre, mas para servir o Senhor eu decidi servir o Senhor. Eu não quero ser medíocre, eu quero fazer toda a sua vontade. Mal sabia, né? Talvez eu soubesse, estou brincando. É perfeita, boa e agradável. E Ele me lembra disso, sabe? Te chamei porque eu sei que o querer e o efetuar vem dEle. Quando você quer alguma coisa, igual seu coração pode ser que esteja queimando por algo nessa noite, eu tenho certeza, foi Ele quem já produziu o querer. Se você quer falar assim, eu me sujeito a essa autoridade, eu me sujeito a essa vontade, eu me sujeito ao seu senhorio, eu vou te falar o que vai acontecer, você vai reconhecer as outras autoridades. Eu comecei a fazer essa palavra, quer saber onde Deus falou que eu estava errando? Com a vigilância sanitária. Que tem uma esterilização no consultório, que não pode guardar nada, são vários armários. Mas tem um papelzinho de embalar o próprio material, que a gente estoca ele na esterilização. A Bíblia diz, toda autoridade, ela é para ser obedecida. Aí eu lembrei disso, falei, a primeira coisa que eu vou fazer quando voltar das minhas férias é tirar o papelzinho da esterilização. Né? Tirar eles de lá. Toda autoridade é para ser obedecida, e a palavra de Deus diz, quem obedece à autoridade não a teme. Talvez você tema conversar com o apóstolo Hélio, mas eu vou dizer, quem obedece não teme. Quero ler esse versículo, só esses versículos de Hebreus, que ele... está abrindo aqui. Que o apóstolo Hélio que leu para mim, quero terminar com eles aqui com vocês. Hebreus 13, 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu vou te contar, a hora que você se sujeitar a essa autoridade de Deus, vai ficar mais fácil se sujeitar aos homens, uns aos outros em amor, porque eu olho o Deus que habita nele, eu não olho a natureza humana, eu olho o que é proveitoso para mim, né? E proveitoso para mim é me sujeitar, proveitoso para mim é obedecer. Luciana, eu não estou entendendo, eu acho que estão errando comigo. Permanece no Senhor, porque ninguém fica excluído da mesa, ninguém fica de fora. Ele não deixa ninguém de fora, Ele não deixa nenhum homem errar com você, eu garanto isso para você. Amém? Senhor, nessa noite, que nós possamos ter uma visão da sua autoridade. Senhor, quantas vezes nós entregamos nossas vidas ao Senhor, quantas vezes nós sujeitamos ao Senhor, quantas vezes falamos, Senhor, olha, eu quero receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Quantas vezes nós nos sujeitamos e lembramos, mas Senhor, hoje é noite da sua autoridade ser revelada em nós, o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o Deus que falou que todas as coisas foram dadas a mim, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Nós não queremos nos sujeitar a homens simplesmente errar, nós queremos nos sujeitar ao Senhor, à sua autoridade, e o Senhor nos revela, Senhor, os homens, a liderança, e o Senhor nos faz viver paternidade, e o Senhor nos faz sentar na mesa no corpo de Cristo, e o Senhor nos faz viver o chamado do Senhor, e o Senhor nos faz, Pai, sair de trás de ovelhas e tomar o nosso lugar devido de filhos, de reis, de sacerdotes. Mas nessa noite, pelo Teu Espírito Santo, nós nos arrependemos
de não responder, de não nos sujeitar à sua autoridade, a murmurar contra homens, Pai, e murmurar contra o Senhor, de murmurar de circunstância, e estar murmurando com o Senhor, murmurando contra o Senhor, por não termos um coração sujeito à sua autoridade. Nessa noite eu te peço, pela sua graça, que o Espírito Santo toque os corações aqui presentes, não só os que estão aqui presentes, mas todo o corpo de Cristo. Nós oramos por eles nessa hora, nós oramos pelos que estão débeis na sua fé, nós oramos pelos que se sentem fracassados nesse final de ano, nós oramos os que estão passando processos de lutas, que estão em dificuldade de crer, Pai. Nós oramos por esses nesse momento. Nós oramos, Pai, por aqueles, Pai, que estão, Senhor, com temor do que vem o ano que vem. Nós oramos daqueles que têm medo da sua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, não é por força, nem por violência, mas o seu poder em nós, Senhor, nos faz viver a sua fortaleza. O seu poder em nós, Pai, pode quebrar sofismas, pode quebrar crenças, pode quebrar amarras que nos faz escravos na natureza humana ainda. Senhor, nós oramos nessa hora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos dar graça e nos levar a um arrependimento genuíno e nos sujeitar à Sua autoridade. Senhor, eu não quero errar. Senhor, nós não queremos, Pai, profetizar de nós mesmos. Nós estamos num culto profético. Nós não queremos profetizar de acordo com as circunstâncias. Nós não queremos, Pai, como equipe profética dessa casa, nós não queremos profetizar, Pai, com as nossas almas. Nós não queremos profetizar, Pai, negociando com ninguém. Nós queremos profetizar sujeitos à Sua autoridade, porque uma palavra Sua muda o mundo. Uma palavra Sua converte, Pai, o oprimido e traz alegria, Pai, aquele que tem vestes de tristeza, espírito angustiado. Uma palavra Sua, Pai, traz consolo. Uma palavra Sua traz vida onde há morte. Uma palavra Sua, e é a Sua autoridade que nós queremos estar sujeitos durante todo o ano que vem. Por isso, nesse ano nós nos arrependemos por toda vez que não nos sujeitamos à Sua autoridade. Toda vez que falamos de homem, quando na verdade não paramos para olhar para Ti, e quando não sujeitamos o nosso coração a Ti. Senhor, quero pedir pelos dias que nós não levantamos para orar, pelos dias, Pai, que parecia que não fazia sentido, orando por todos, Pai, mas quero Te agradecer desde já por esses 150 dias em que o Senhor nos fez parceiros de oração, em que o Senhor levantou uma igreja forte, levantou homens que sustentam uns aos outros, e assim nós queremos permanecer como uma igreja forte e convicta no Senhor, Deus soberano, porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.